A cultura informa, opinião. A gente vai conversar agora com ele, que é presidente do PSD Pernambuco, o PSD estadual, e também é deputado federal. Estou falando do deputado federal André de Paula, Dido. Isso mesmo, deputado André de Paula, boa tarde e seja bem-vindo à Rádio Cultura nesta terça-feira. Boa tarde, Dido, boa tarde, André. Desculpas por não ter podido, como eu gostaria, estar aí de forma presencial, mas ontem eu me acordei com essa gripe aí que está assolando e hoje eu me senti sem condições de sair do Recife. Aí vou desta vez pedir desculpas e participar por aqui, também pedindo desculpas porque a voz está um pouco comprometida. A gente entende, agradece e já deseja saúde e um feliz ano novo para o deputado federal André de Paula. Obrigado, André. Obrigado, eu fico muito grato aí e eu desejo também a vocês e a todos os ouvintes um ano abençoado, carregado de coisas positivas, conquistas e muita saúde, que é fundamental. Deputado, a gente já está no quarto dia do ano de 2022, mas começando essa conversa, essa entrevista com o senhor, como foi o ano de 2021 na Câmara Federal e na política aqui em Pernambuco? Um balanço rápido para a gente contextualizar 2021 para começar a falar de 2022, esse ano importante. 2021 foi um ano difícil, de muitos desafios, um ano com muitas situações inusitadas que tiveram que ser enfrentadas e o reflexo disso que decorre basicamente da pandemia de Covid, e a gente percebe claramente nos trabalhos da casa. Por exemplo, durante boa parte do ano, até pelo menos outubro, as votações todas elas se davam de forma virtual. E o que é que aconteceu com isso? Aconteceu que nós tivemos uma elevação do número de propostas apreciadas. Do ponto de vista de trabalho, eu acho até que funcionou muito bem. Agora, do ponto de vista daquilo que eu entendo, que é o que tem de mais valioso no processo legislativo, que é essa interação que a gente tem com parlamentares do Brasil inteiro, que é o convívio, que é a possibilidade de ir ao ministério, trabalhar pelo seu município, trabalhar pelo seu estado, isso foi muito comprometido. Eu acho que nós tivemos um ano que, ao fim e ao cabo, deixa saldos positivos. Se eu tivesse que destacar um saldo positivo, eu diria que, apesar de tudo que foi, todo o descaso, toda a antipedagogia feita pelo governo federal, os brasileiros foram se vacinar e nós hoje já temos índices expressivos de vacinação, quer na primeira quanto na segunda e mesmo já na dose de reforço. Isso é muito positivo, isso deve ser estimulado. Nós só vamos voltar à normalidade se isso avançar ainda mais. Mas acho que o Brasil terminou o ano sobre esse aspecto, tendo razões para comemorar. Nós avançamos e vamos avançar mais. Deputado, agora vamos falar sobre 2022 e a gente já espera que seja um ano melhor, já que o senhor falou que 2021 foi difícil e a gente de fato chancela essa fala do senhor. Foi um ano muito difícil para tudo, né? Na política, na saúde, enfim, na economia foi um ano muito difícil. A gente já começa aqui torcer para que esse ano seja bem melhor mesmo. No tocante à política, o que esperar para esse ano tão movimentado, deputado André de Paula? É um ano que a gente já, na verdade, 2022 já começou dentro de 21, não é? Já começou sendo ventilada muita situação, né? Nomes para a presidência da República, digamos, algumas junções de partidos. O que é que esperar desse ano tão movimentado? Veja, é um ano de muitos desafios, é um ano de eleição nacional, é um ano de eleições estaduais, você vai renovar a Assembleia, a Câmara, representação de 1/3 do Senado, os governadores, o presidente e vice. Então, é um ano, sem dúvida, muito importante para a política. Os reflexos disso serão claramente percebidos ao longo do ano nas outras áreas, não é? Eu sempre digo que o processo eleitoral ele cumpre etapas. A etapa atual é exatamente aquela em que é legítimo que os partidos coloquem nas ruas as suas candidaturas, as suas pretensões. Num segundo momento, isso vai afunilando, as construções políticas vão ocorrendo, as candidaturas vão decantando, e eu acho que aos poucos você vai ter um pouco mais de nitidez no quadro.
A nível de Pernambuco, hoje eu diria que você tem 4 fortes candidatos que se colocam dessa forma no campo da oposição, que é o prefeito Anderson, o prefeito Miguel, o ministro Gilson Machado e a prefeita Raquel. Esses 4 têm pretensão de disputar o governo do Estado no campo da oposição. No campo da situação, há uma certeza: o candidato a governador sairá do PSB, que é o partido hegemônico da Frente Popular. E os nomes que são ventilados com maior frequência e que de fato têm uma grande consistência são os dos secretários Geraldo Júlio e Zé Neto e dos deputados Danilo Cabral e Tadeu Alencar. Acho que dificilmente o nome sairá fora dessa lista aí. Decidido a cabeça, decidido o governador, aí você avança com mais facilidade na construção das coligações majoritárias, visto que não há mais coligação proporcional, e você avança na definição de vice-governador, de senador, enfim, é aquilo que eu disse no início. São etapas que vão sendo cumpridas. A etapa desse momento é de colocar pretensão, de andar pelo Estado, de discutir programas e, no segundo momento, o processo vai decantando. Deputado federal André de Paula, inclusive seu nome foi citado em várias matérias no meio da política para uma vaga na chapa, né? Inclusive como candidato ao Senado Federal. Seu nome ainda está na mesa atualmente, deputado? Está, André. Veja, fui vereador, fui deputado estadual por 2 vezes, estou no exercício do 6º mandato de deputado federal. Secretário de Estado 2 vezes, presidente de partido mais de 25 anos, uma longa trajetória de serviços prestados a Pernambuco, uma sólida experiência, sem arranhões. Eu acho que isso me credencia a colocar o meu nome à disposição da Frente Popular. É claro, eu faço questão de dizer que eu enxergo também outros companheiros que reúnem condições muito boas de ter essa pretensão. São sempre lembrados os deputados Volney Queiroz, Silvio Costa Filho, Eduardo da Fonte, enfim. É legítimo que essas pretensões sejam colocadas. O Senado, André, é uma casa que tem uma missão muito importante, é a casa da maturidade. Tanto é que, para ser senador, o cidadão precisa ter 35 anos no mínimo. Deputado não, deputados são 21. O Senado ele tem 8 anos de mandato, que é para ter a maior tranquilidade, ser menos pressionado pelas questões do dia a dia da rua. Na Câmara, você representa as pessoas, as lideranças, os prefeitos. No Senado, você representa as unidades da Federação e o Distrito Federal. Quando a Câmara, por exemplo, tem uma distorção causada porque os grandes estados se somam, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, em detrimento do interesse de Acre, Amapá, isso é corrigido no Senado, porque no Senado, cada estado, independentemente da população, tem os mesmos 3 senadores. Então, a missão do Senado é sempre uma missão de muita responsabilidade, que requer muita experiência. Não por acaso, se você olhar o perfil médio do Senado, você vai encontrar ex-governadores, ex-ministros, políticos muito experientes. Modestamente, depois de 40 anos de militância política, depois de 32 anos, 9 mandatos e 11 eleições, eu imagino que essa experiência eu tenho. Eu tenho muita vontade de colocar o meu nome à disposição dos pernambucanos. Isso não depende só de mim, depende da frente, depende da aliança, mas eu gostaria muito de colocar meu nome à disposição para o Senado aos pernambucanos. Se isso acontecer, eu terei cumprido todas as etapas do Legislativo, iniciando por vereador da capital, passando pela Assembleia Legislativa em 2 mandatos, 6 mandatos de deputado federal. Chegando ao Senado, você conclui todas as etapas do Legislativo. É por isso que eu acho que é normal, que é legítimo e que tem tido uma repercussão muito positiva essa minha disposição de colocar meu nome à disposição da Frente Popular. E é interessante essa fala do senhor, e a gente aqui no interior de Pernambuco, nós estamos na capital do Agreste, a gente escuta justamente o nome do senhor nessa possível, o nome possível para Senado, e também escuta ao mesmo tempo do governador Paulo Câmara.
O que é que como a gente poderia contextualizar isso? André aqui, meu colega André Santiago e também deputado André de Paula. Inclusive, deputado, que o governador Paulo Câmara também já foi citado em algumas matérias como possível vice de Lula, mas a gente está vendo aí essa aproximação de Lula com Alckmin e o senhor sendo da Frente Popular, PSD, Paulo Câmara, governador com serviço prestado no estado de Pernambuco do PSB, como fica essa quebra de braço, deputado? Se é que existe uma quebra de braço. Exato. Eu ia dizer exatamente, não existe queda de braço. Uma das coisas positivas de ter experiência é já saber como é que o jogo é jogado. Então, numa frente em que você tem o privilégio de ter o governador do estado liderando, o governador é o candidato natural. Eu já tive a oportunidade de dizer outras vezes, eu vou repetir aqui. Se o governador Paulo Câmara entender que deve colocar o seu nome à disposição da nossa frente, o meu nome é retirado na hora. Quer dizer, a candidatura do governador, depois de 2 mandatos, 8 anos, sendo correto com todos os partidos, apoiando os municípios, sendo solidário com todos os atores que integram a Frente Popular, o nome do governador Paulo Câmara, ele é irrecusável. Ele é um nome que se impõe. Eu sou capaz de lhe dizer que não sou apenas eu, não. Acho que se você perguntar a qualquer um dos outros candidatos, todos vão lhe dizer por uma voz só. Se o governador Paulo Câmara tiver essa pretensão e se dispuser a colocar o seu nome, todos abrirão com certeza absoluta. No entanto, ele tem um desafio muito grande, né? Ele precisa fazer o seu sucessor. Ele hoje cumpre um papel central nessa construção política que passa pela aliança do PSB e do PT. É por isso que o nome dele é recorrentemente lembrado para a vice-presidência do presidente Lula, exatamente porque ele é o canal mais afinado hoje com o PT, com o presidente Lula. Então, isso tudo traz bônus, mas também traz ônus. Exige do governador uma decisão muito difícil que ele vai tomar um pouco mais à frente e exige dele também levar em conta a importância estratégica que ele vai cumprir para que o conjunto de forças que integram a Frente Popular possam ter sucesso nas próximas eleições. Deputado, digamos que André de Paula seja o nome ao Senado e obviamente Paulo Câmara ficaria de fora, né, desse pleito nesse caso. Qual seria o outro caminho natural para Paulo Câmara? Não, veja, Paulo só tem 2 caminhos. Aliás, todo governador que está no último mandato só tem 2 caminhos. Ele considera a hipótese de concluir o seu mandato, de fazer as entregas que Paulo fará o ano inteiro. Você tem visto que nos últimos 4 meses o governador já visitou mais de 110 municípios anunciando obras, dando ordem de serviço. Então não tenho dúvida de que a agenda dele esse ano será pequena para fazer as entregas. A alternativa 1 é ficar no governo, concluir o seu mandato, não é? Concorrer de forma decisiva para ter sucesso nessa nossa pretensão de fazer o sucessor do governador. E a outra alternativa é ser candidato ao Senado. Se ele concluir o seu mandato, credenciado pela eleição do sucessor e com esta relação sólida que ele constrói hoje com o presidente Lula e com os partidos que integram essa frente, eu não tenho nenhuma dúvida que quer pela qualificação pessoal, o preparo, a experiência, a importância de ser governador de um estado com a tradição de Pernambuco, o governador Paulo Câmara vai cumprir, se esse for o caminho, uma missão muito importante nos próximos 4 anos. Qualquer que seja o governo que seja eleito, a exceção feita ao governo Bolsonaro, o PSB, eu tenho certeza absoluta que vai contribuir para essa unidade que a gente reclama, que a gente quer construir no Brasil. E em assim acontecendo, participará do governo. E em participando do governo, o governador Paulo Câmara é um dos melhores quadros que o PSB tem objetivamente para oferecer a qualquer governo como contribuição. Deputado federal André de Paula, se na capital e região metropolitana a popularidade e aceitação do governo Paulo Câmara é alta, no interior e algumas cidades aqui da região agreste, principalmente com vários temas, como questão de abastecimento, estradas, a aceitação já não é a mesma como na capital. O senhor acha que vai ser uma eleição fácil para Paulo fazer o seu sucessor, para fazer o possível sucessor
O senhor acha que vai ser fácil ou vai ser uma eleição dura? Eu vou lhe dizer uma coisa, nesses meus 40 anos de militância política, eu nunca fui apresentado a essa tal de eleição fácil. Eleição é sempre um negócio bem complicado, sabe? E a primeira coisa que você precisa ter para vencer uma eleição é o pé no chão e a clareza de que eleição é um processo que tem um dinamismo de ordem tal que mesmo você, às vezes, acertando em tudo, ainda vem uma intercorrência que não é previsto e compromete o resultado do processo. Então, nós não vamos para uma eleição fácil. Nós vamos para uma eleição muito provável. Acho que o governador paga ainda o preço da coragem que teve de enfrentar a irresponsabilidade com que o governo federal tratou a questão da Covid. Enquanto o governo federal desconsiderou, achou que era mimimi, brincou com a dor de 615 mil famílias brasileiras, atrasou o processo de vacinação. O governador aqui fez o lockdown que era recomendado, vacinou, apostou na saúde, acreditou na ciência e pagou caro por isso. Passou quase um ano no palácio, recluso, mas ele não ficou parado não, ele ficou fundando os pilares que eram necessários para, nesse momento, ele estar como está todo final de semana nos municípios de Pernambuco, anunciando obras, fazendo entregas. Eu não tenho dúvida de que isso rapidamente vai se revertendo. Eu sei que esse enfrentamento, essa polarização, essa briga que a gente tem assistido todo dia entre o azul e o vermelho, termina por comprometer e desgastar a imagem do político. Mas o governador Paulo Câmara, do ponto de vista objetivo, tem hoje, graças à boa gestão financeira que faz, recursos expressivos que vão permitir a ele seguir investindo esse ano. E eu não acho que estou sendo otimista se lhe disser que o governador Paulo Câmara, no final deste ano, terá uma avaliação bem diferente da que tem hoje. Deputado André de Paula, a gente começa, já que o senhor, inclusive agora há pouco na sua resposta, citou o governo federal, a gente não pode deixar aqui de falar, não é, dessa corrida presidencial, não é? O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não é, já foi lançado aí pré-candidato, não é, à presidência da República. O pessoal fala muito o seguinte, é muito comum escutar, não é, eleição polarizada, né, polarizada, Lula e Bolsonaro, e quase que não se fala, né, em outros nomes. O pessoal tem falado muito ultimamente, né, no nome do ex-juiz Sérgio Moro, mas obviamente é sempre importante falar nos outros nomes também dessa terceira via. Como o senhor analisa aí o nome e essa possibilidade do PSD 55, não é, chegar realmente aí para brigar até mesmo forte nesse primeiro turno, porque a gente sabe que é uma eleição que tem tudo para ir para o segundo turno. Pois é, primeiro confirmar a sua constatação de que nós temos uma polarização no país. Isso decorre muito até da energia política da liderança do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula. Mas eles se têm um enfrentamento e isso termina por dificultar a construção de uma outra alternativa. Mas olha, eu tenho certeza absoluta, primeiro, de que partido que quer ser respeitado precisa ter proposta, precisa ter candidatura própria, precisa ir para a rua discutir um programa para o país. O nosso partido é um partido relativamente jovem, é um partido de pouco mais de 10 anos, é um partido que vem trabalhando para ter a possibilidade de ter protagonismo no processo nacional. O presidente Kassab e a executiva nacional do partido trabalham nesse sentido. A gente tem aí um nome que se impõe pela qualificação, pela juventude, mas ao mesmo tempo com muita experiência, um político vitorioso, que foi deputado federal, presidente da CCJ no primeiro mandato, se elegeu senador por Minas Gerais, presidente do Congresso Nacional, muito respeitado, que é Rodrigo Pacheco. Esse é um nome que nós estamos colocando na rua, mas isso não impede que a gente continue a conversar com os partidos todos sobre o processo político. Se eu tivesse que escolher uma palavra que é chave para o país hoje, eu diria que essa palavra chama-se unidade. Nos falta hoje unidade, união, pacificação da nação, diálogo, capacidade de construir convergência, onde eventualmente a gente só enxerga divergência. Essa é a boa política. Para mim, essa é a política com P maiúsculo. O nosso partido quer fazer a boa política, quer ser respeitado,
quer defender ideias com as quais nós concordamos e acreditamos. E nessa etapa do processo eleitoral, a candidatura do senador Rodrigo Pacheco está posta como uma alternativa para esses candidatos que hoje se oferecem para um eventual terceira via. Veja, num segundo momento, você vai ter um afunilamento desse processo, algumas candidaturas serão retiradas, construções políticas já serão feitas no primeiro turno e algumas só no segundo turno, porque eu concordo com você. Não enxergo possibilidade dessa eleição presidencial não ser uma eleição de 2 turnos. Portanto, nunca foi tão importante estar aberto para o diálogo, conversar, construir convergência e afinidades que permitam que um projeto que você acredita possa se impor do ponto de vista eleitoral. Deputado, inclusive o senhor falou nessa palavra aí central, unidade, aí eu pergunto, seria unidade de todos os partidos, de todos os postulantes contra o presidente da República, Jair Bolsonaro? Inclusive, um dos postulantes, o João Dória, disse no Espírito Santo, nem terror, nem horror. Ele se refere a Lula e a Bolsonaro. Essa unidade seria todos contra Bolsonaro? Não, na política a unidade é a unidade possível, sobretudo no processo eleitoral, né? É natural que no processo eleitoral os interesses que são divergentes, eles terminem por se conflitar. Então eu não tenho a pretensão de imaginar que num país nosso nós vamos ter uma eleição disputada por 2 candidatos já no primeiro turno. Não, vamos ter 4, 5. Eu não tenho dúvida nenhuma de que você terá múltiplas candidaturas, mas também não serão as 12, 15 que hoje estão postas aí. Os nomes todos que estão sendo ventilados. Então, a eleição tem 2 turnos exatamente para que essa construção possa ser feita de forma democrática. Num primeiro turno, você defende aquilo que se parece mais com você, aquilo que você acredita, e no segundo turno, eventualmente, você não tendo sucesso no primeiro, você vai escolher a proposta que mais se aproxima da sua. Então, no primeiro turno você faz a opção e no segundo turno, normalmente, você faz a exclusão. Eu acho que é possível, sim, a unidade, mas eu não enxergo essa unidade de todos contra Bolsonaro, até porque tem muitos que estão ao lado do presidente, e isso é importante, é da democracia. Veja, PL, que é o partido do presidente, PP, Partido Republicanos. Então, vários partidos estarão no palanque do presidente Bolsonaro, assim como vários partidos estarão no palanque do presidente Lula, e eu espero que nós, politicamente, tenhamos capacidade de ampliar o espaço que é ocupado hoje pelo PSD e pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Nós estamos conversando com o deputado federal André de Paula, presidente do PSD 55 em Pernambuco, conversando conosco aqui para a nossa grande audiência na região agreste de Pernambuco. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Antônio Marinho, para a Josineide Silva, também acompanhando a gente pela a página da Rádio Cultura no nosso Facebook. Tem um pessoal também do YouTube. Um abraço ao Louro Salviano, também acompanhando a gente aqui. Um abraço para esse pessoal que está acompanhando a nossa programação. O Aerson também está acompanhando e colocou aqui, ó, 55 e o confirma. Olha aí também aqui, demonstrando aqui o apoio ao deputado federal André de Paula. Tem mensagem também aqui chegando no nosso WhatsApp, não é, André Santiago? Exatamente, tem a mensagem aqui do Altair Alves, também do Ramon Velmonte, tá dizendo que essa terceira via, a gente sabe que deixa eu ver aqui a mensagem, pergunta ao deputado, entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, ele vai com quem? Sem essa de terceira via, a gente sabe que o quadro é esse, polarizado, né? Segundo o ouvinte. Isso. Se você me permitir, vou tentar responder. Primeiro, eu acho curioso, porque acho que todo mundo entende que é importante virar essa página, sair desse grau de radicalização que não tem feito bem à política brasileira, que não tem feito bem à democracia brasileira, ao país. Então, nesse momento, os partidos que enxergam isso e que se dispõem a ir para a luta não podem ser desestimulados. Eu jamais trabalho com o segundo turno se eu não venci ainda o primeiro. Quer dizer, eu terei candidato, o candidato será Rodrigo Pacheco. Eu tenho muita esperança de que
Nós temos muito tempo, nós estamos na época da rede social, as campanhas são decididas não só aqui nos Estados Unidos, em todas as democracias, já na reta final de uma campanha. Eu tenho fundadas expectativas de que a gente possa, sim, afirmar aí uma ou duas propostas importantes que nos livrem dessa dicotomia, desse enfrentamento, desse tensionamento que a gente percebe, desse conflito permanente que a gente percebe na política brasileira de hoje. Eu acho que nós temos obrigação de trabalhar para ter uma alternativa. Se na frente não tivermos, como o nosso ouvinte imagina que não teremos, eu respeito e diante do quadro, nós, enquanto partido, vamos fazer uma opção. Mas primeiro, nós vamos ganhar a eleição no primeiro turno, vamos apresentar o nosso candidato, ter uma boa performance, defender as nossas propostas e as nossas ideias, e o segundo turno fica para o segundo turno. Deputado federal André de Paula, o PSD em Pernambuco vai participar de alguma federação? Quais são os partidos? Não, o PSD não participará de federação, pelo menos se isso vier a ocorrer, será algo que ainda não está consolidado e não está no nosso campo de expectativa. Nós fomos contra a coligação na proporcional. Nosso presidente tem defendido que, num segundo momento, a gente deve, inclusive, defender a impossibilidade de coligações majoritárias, porque um partido não pode viver para defender o candidato de outro partido, né? Para ter nitidez, para ter coerência, você precisa ter no seu partido o seu candidato. Isso é uma coisa um pouco para o futuro, mas é a nossa ideia. Então, o que é que eu quero colocar com isso? Quero dizer que acho que, nesse momento, o PSD quer se fortalecer como legenda e nós temos hoje quadros que nos permitem vencer com muita facilidade a cláusula de barreira. Você tem, por exemplo, o governador Ratinho Júnior, que é o governador mais bem avaliado do país, que deve levar para a Câmara pelo menos 10 deputados federais. Você tem o governador de Sergipe, você tem Otto Alencar na Bahia, você tem Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, você tem os 3 senadores de Minas Gerais, você tem o futuro governador de Santa Catarina. Então, temos quase a certeza de que temos pelo menos 12 candidatos a governador muito competitivos. Significa que nós vamos ter uma bancada maior do que temos hoje, tanto na Câmara quanto no Senado. No Senado, por exemplo, a gente já parte com 10 senadores, que são os nossos senadores, a exemplo de Rodrigo Pacheco, que tem mais 4 anos. Então, a presença do PSD no Congresso Nacional nos próximos 4 anos será muito expressiva. E aí, eu imagino que a gente tenha que trabalhar para manter a nossa coerência, a nossa unidade e a nitidez das nossas ideias. Por isso, eu acho que não está no campo das nossas preocupações a construção de federação. Deputado, e é importante também falar, né, dos candidatos a deputado estadual, não é, pela sigla, pelo PSD 55. Aqui em Caruaru, nós temos o Rafier Delon, é o presidente municipal do PSD. Inclusive, ontem participou conosco aqui do programa, emitiu opiniões, também foi sabatinado pelos ouvintes. Como se houver também essa possibilidade do nome de Rafier Delon, candidato a deputado estadual, inclusive que foi candidato a prefeito na eleição de 2020 e teve uma boa votação, não é, André Santiago? Exato, e emendando com essa pergunta, saber se Rafier continua no PSD. Bom, deixa eu dizer, eu acredito na política quando as coisas são trabalhadas e elas não precisam de explicação. Quer dizer, quando você diz que o nome de Rafier está colocado como um nome muito forte, como uma alternativa muito forte para a Assembleia Legislativa, você não precisa explicar a ninguém. Todo mundo acompanha a trajetória dele, todo mundo viu o desempenho dele nas eleições municipais, as dificuldades que ele enfrentou e a forma como ele se saiu. É um político que amadurece a cada dia, é um cara preparado, é um jovem, é um talento, é uma vocação. Então, é sim um dos melhores quadros que o partido tem. Nós temos muita expectativa de tê-lo como candidato a deputado. Ele tem dito que, em todos os lugares que vai, ele tem dito que a preferência, e ele só trabalha com a alternativa de estar no nosso partido, só não estará se eventualmente nessa construção política nós não tivéssemos uma chapa de deputados estaduais, mas nós vamos ter. Em Santa Cruz do Capibaribe você tem, por exemplo, o nosso colega, o nosso companheiro Alain,
que é um cara que se saiu extremamente bem aí nas eleições municipais, que tem um grupo muito forte e que terá candidato a deputado estadual. Você tem vários candidatos que estão sendo, com as suas candidaturas sendo trabalhadas, e eu tenho muita esperança que na próxima legislatura nós possamos avançar além dos 3 deputados que temos hoje. Hoje nós temos o secretário estadual de turismo, Rodrigo Novaes, nós temos o deputado Joaquim Lira e nós temos o deputado Romário Dias. Mas o trabalho é feito para que a gente possa ampliar essa representação. Se isso ocorrer, por exemplo, agregando um quadro como Rafier Delon, isso representa agregar qualidade na nossa representação. Eu tenho muita afinidade com ele, ele tem uma participação muito intensa na vida partidária, ele está com o meu estímulo, não é, trabalhando essa questão de uma candidatura a deputado estadual, e eu tenho muita esperança que isso possa se consolidar nos quadros do PSD. Deputado André de Paula, para a gente encerrar, quais são os quadros da disputa à Câmara Federal do PSD aqui em Pernambuco? Minha leitura é que nós vamos ter agora, nós temos tido, uma construção política que passa pela junção de algumas forças políticas. Eu acho pouco crível que, como você precisa de 200 mil votos para uma eleição de deputado federal, você possa ter, como se especula aí, todos os candidatos com chapa a deputado federal. Eu tenho muitos nomes que estão conversados e a nossa pretensão é que a gente possa juntar esses companheiros em torno do PSD. Mas eu não posso lhe afirmar categoricamente, porque eu acho que um pouco mais à frente você vai ver, minha experiência me diz isso, você vai ter um afunilamento do quadro e opções terão que ser feitas, porque sem a coligação proporcional vamos ter uma redução muito grande no número de partidos, de legendas que vão disputar para deputado federal. O PSD não tem dificuldade de quadros para montar uma legenda. Ele está incluído numa frente que vai ter uma estratégia. Quem é o candidato a governador, quem é o candidato a senador, quem é o candidato a vice, quem apresenta chapa para federal e quem não apresenta, quem apresenta para estadual e quem não apresenta. Essa é uma construção política que a gente está fazendo e que, em tempo oportuno, eu tenho certeza absoluta que vai nos permitir ter um resultado muito importante também aqui em Pernambuco. Deputado federal André de Paula, muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio Cultura, programa Cultura em Forma. Desejamos ao senhor uma breve recuperação, né? Porque o senhor esteja aí com a saúde plena. E a gente deseja, inclusive, conversar outras vezes aqui via Rádio Cultura. Pois é, eu inclusive quero lhe dizer que hoje estaria aí presencialmente, não estou, mas ainda em janeiro, se vocês permitirem, eu quero fazer uma visita presencial para abraçar os amigos e para fazer aquilo que nós estamos fazendo hoje, conversar sobre a política pernambucana e nacional. Agradecer por esse espaço que é nobre, não é? Pedir desculpas mais uma vez pela voz, que é decorrência dessa gripe que me pegou, mas desejar, como desejei no início, concluindo a minha participação, não só a você, André, e a você, Dido, mas a todos os ouvintes da Rádio Cultura, um ano novo, próspero, cheio de realizações, com felicidades e muita saúde, que é o mais importante. Saúde e paz, deputado federal e presidente do PSD Pernambuco, André de Paula, aqui no programa Cultura em Forma, conversando com a gente e também com os nossos ouvintes. Isso mesmo, ele um forte abraço mais uma vez e muito obrigado.